Vamos lá então, vamos bater um papo rapidinho a respeito dessa questão de autoridade. Eu acho que é uma coisa que nós precisamos levar muito a sério mesmo, essa questão de autoridade. E quando eu falo de autoridade, eu não quero falar de autoridade apenas no ambiente espiritual, tá? Eu quero transitar com você nessa noite, falando desse tema, nos ambientes também que você vive, tá bom? Na sua casa, na sua família, você tem autoridade para conduzir sua casa, para conduzir sua família? Você tem exercido autoridade sobre os seus filhos? Você tem autoridade nas orações que você faz? Você tem desenvolvido isso na sua caminhada cristã? É muito importante. Uma coisa que eu sempre falo. Quando nós estamos dentro do ambiente de caminhada cristã, de caminhada familiar, seja qual for o ambiente que você está transitando, você precisa fazer perguntas e análises a respeito daquilo que você está desenvolvendo na sua caminhada. Para você ter uma percepção de si mesmo, de se você está progredindo naquilo que você está fazendo, se você está avançando naquilo que você está fazendo, ou se o que você está fazendo está sendo perdido com o tempo e à medida com que você avança na sua caminhada. Então, eu gosto muito de uma fala do apóstolo Paulo, que ele diz que ele não batalha como quem dá socos, golpes no ar. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, eu estou lutando, eu estou me cansando, eu estou batalhando, mas eu tenho objetivos e eu estou alcançando esses objetivos. A gente não pode... Gente, vocês precisam entender uma coisa. Nós recebemos um espírito de sabedoria. E quando a gente começa, sabe, a desenvolver o nosso lado cristão, o Espírito Santo ele apenas não potencializa os dons espirituais em si, ou os dons litúrgicos que a gente conhece, profetizar, curar, essas coisas. O Espírito Santo ele desenvolve em nós capacidades que vão além do culto. Por exemplo, o profeta Daniel, ele consegue se destacar na terra da Babilônia, uma grande potência. O Davi, ele consegue se destacar num campo de batalha, onde existem muitos homens muito mais preparados que ele, dentro de um ponto de vista de um histórico, de um currículo. Então, eu quero te encorajar esse dia, que o Espírito Santo não vai fazer você apenas orar bem, o Espírito Santo não vai fazer você apenas ter entendimento da palavra. O Espírito Santo, a vontade de Deus é nos tornar poderosos dentro da nossa casa, nos tornar poderosos nos lugares que a gente trabalha, nos tornar poderosos e com influências diante da nossa família, dos lugares em que o Espírito Santo tem nos colocado. E a gente precisa ter essa mentalidade, porque se você não tem essa mentalidade, você fica fechado, sabe? Dentro de um ambiente que você mesmo criou. Preste bem atenção nessa palavra. Às vezes a gente fica fechado dentro de ambientes que a gente mesmo criou e não são ambientes que Deus criou para você. Às vezes você, por falta de discernimento da palavra, de entendimento da palavra, você se fecha dentro de pequenos cômodos, dentro de pequenos quartos, e aí você pensa que é Deus que te colocou dentro desse ambiente, quando na verdade foi você mesmo que se colocou dentro desse ambiente. Preste bem atenção nisso. Eu estava conversando ainda ontem com a minha esposa sobre isso. A gente às vezes passa por situações, por dificuldades, sabe? E a gente sabe que a gente é perseguido, a gente sabe que o inimigo se levanta contra a nossa vida, e às vezes a gente sabe que às vezes Deus nos para em algum momento, mas a gente não pode atribuir todas as paradas da nossa vida a Deus, porque senão daqui a pouco você está estagnada, parada, você não vai para lugar nenhum, não progride, e você está vivendo uma espiritualidade estéril, e Deus ele não quer que você viva essa espiritualidade estéril, entendeu? E não só a questão da espiritualidade, vocês precisam entender uma coisa. Quando nós falamos de autoridade, a gente só não fala dessa autoridade no campo espiritual.
Eu posso ser uma pessoa, do ponto de vista assim, da sociedade, que talvez não tenha grandes posições, que talvez eu não tenha chegado a lugares tão altos no que diz respeito à profissão, no que diz respeito a minha vida social. Mas deixa eu te falar uma coisa que é muito poderosa. Quando nós falamos de autoridade, a gente não está falando assim, numa conjectura do palácio que você vive ou do trono que você está assentado ou assentado. Quando a gente fala de autoridade, a gente está falando de algo que Deus colocou dentro de você, e esse algo, ele vai agir de dentro para fora. Não é aquilo que está vindo de fora para dentro, é aquilo que está acontecendo de dentro para fora, dentro de você. Eu quero, assim, dentro de uma visão panorâmica de Marcos capítulo 3, a gente vai ver uma sequência de coisas acontecendo em Marcos capítulo 3. Jesus, ele vai curar o homem da mão mirrada, e Jesus está curando esse homem no dia de sábado. E sabe o que é muito extraordinário essa questão de Jesus curar esse homem no dia de sábado? É que Jesus, ele entende tanto essa questão de autoridade, ele entende tanto esse ambiente a qual ele está se relacionando com Deus, que ele não tem problema de curar no sábado, uma coisa que todos os fariseus criaram aquele ambiente. Sabe aquele ambiente que eu falei? Que você cria para você mesmo, você pensa que é Deus? Olha que interessante isso. Os fariseus fecharam um ambiente e eles disseram, não pode fazer isso no sábado, não pode fazer aquilo no sábado, não pode fazer determinada coisa no sábado. Por quê? Eles fecharam um ambiente e eles disseram, Deus não quer que eu saia para fora dessas paredes. E aí, cara, vem Jesus. E por que Jesus não tem dificuldade de se mover, sabe, no dia de sábado? Porque Jesus, além dele ter um conhecimento profundo a respeito da lei, a respeito do direcionamento que Deus havia dado a Moisés, ele também tem uma relação profunda com o Espírito. Além dele conhecer a lei, ele conhece Deus, ele conhece o Deus da lei. Além dele conhecer o princípio, ele conhece o Deus do princípio. Jesus, ele não se relaciona apenas com a Torá. Jesus, ele se relaciona com o Senhor. É por isso que os fariseus fecharam um lugarzinho e ali ficaram, achando que era Deus que queria que eles ficassem ali. Enquanto Jesus, ele vem pelo ambiente do quê? Do relacionamento. Por quê? Você tem o princípio. Isso é muito poderoso. Você tem o princípio, você tem a Bíblia, mas quem faz você ter a compreensão do princípio é o relacionamento com que você estabelece, o relacionamento que você estabelece com Deus. Porque apenas a Bíblia, ela não vai trazer para você a maneira como manuseá-la. E isso é muito forte, pelo menos para mim. Percebe? Eles fecharam um ambiente e eles decidiram, Deus quer que a gente fique aqui dentro. E Deus não queria. Não queria. Só que eles não tinham autoridade para sair de dentro desse ambiente. Por que eles não tinham essa autoridade? Porque eles se relacionavam com a lei, com a Torá, mas eles não se relacionavam com Deus. E Jesus, ele vem de uma relação profunda com o Pai. Então ele cura no sábado. Ele tem autoridade sobre enfermidades, vai seguindo e ele se depara com demônios. Ele tem autoridade sobre espíritos imundos. Ainda em Marcos capítulo 3, sabe o que é mais impressionante, pelo menos para mim? É que Jesus, ele vai orar para escolher os seus discípulos. E olha a escolha dos discípulos de Jesus. É Pedro que vai negá-lo. É Judas que vai traí-lo. É Mateus, que é
publicano. Sabe o que é muito poderoso nesse momento? É que a sua escolha, Jesus não tem medo de escolher pessoas que estão bem abaixo, muito abaixo das expectativas religiosas daquele tempo. Ele não tem medo de andar com esse tipo de gente e comprometer sua autoridade. Vou melhorar essa fala. Jesus ele está andando com pessoas que vão negá-lo, que vão traí-lo, que vão cometer erros, mas a relação de autoridade que Jesus tem com o Pai, ela é tão profunda que ele não tem a preocupação de que o seu meio, de que o seu em volta, o seu entorno comprometa a autoridade dele. Não sei se você consegue entender essa fala. A relação de Jesus é tão estreita com o Pai que ele não tem preocupação com o que a relação dele com Pedro pode causar à autoridade dele. A relação de Jesus com Deus, ela é tão profunda que ele não tem preocupação de que o que a relação de Cristo dele, Cristo com Judas, pode causar à autoridade dele. Por quê? A autoridade de Jesus não vem de homens. Você sabe que a gente vive num tempo em que a gente fica o tempo todo buscando pessoas, e quando fala a gente, eu falo a sociedade, pessoas poderosas. Porque a autoridade ela vem daquelas pessoas que estão à sua volta, que estão ao seu alcance. Agora Jesus ele não quer andar com Anás, ele não quer andar com Caifás, ele não quer andar com os fariseus, ele não quer andar com os escribas, os doutores da lei, porque a autoridade que ele está extraindo não é dessa gente, não é desse lugar. A autoridade de Jesus, ela vem do céu. Logo, Jesus não tem preocupação de andar com Pedro, porque Pedro não compromete a autoridade de Jesus. Jesus não tem preocupação de andar com Judas, porque Judas não compromete a autoridade de Jesus. Jesus não tem preocupação de andar com Mateus, que é publicano, de andar com Maria Madalena, que era uma pecadora que tinha muitos demônios, porque essas pessoas não vão comprometer a autoridade dele. E o que eu quero ensinar com você com essa palavra é que se você estabelecer uma relação saudável com Jesus, nenhum outro relacionamento vai ser capaz de comprometer a autoridade que você carrega em Deus. Se a tua relação com Jesus ela for a primeira, não vou dizer a única, mas ela estiver no mais alto nível das suas relações, qualquer outra relação que você desenvolver, sabe, ela não vai comprometer aquilo que o céu está derramando sobre a tua vida. Quero ser profeta na tua vida hoje. Por quê? Às vezes, decorrente de circunstâncias que a gente está enfrentando, e de fato, alguns ambientes são tóxicos, né? E eles acabam por nos maltratar demais. Mas chega aqui pertinho, deixa eu falar uma coisa para você no teu ouvido. Você já parou para pensar que Samuel cresceu na casa do Eli, o sacerdote cego e surdo que já não ouvia Deus? Você já parou para pensar que Samuel cresceu ao lado dos filhos de Eli que se prostituíam e que roubavam das coisas sagradas de Deus? E você já parou para pensar que esse Samuel, ele consegue crescer nesse ambiente, sabe, de total desequilíbrio espiritual, total desequilíbrio emocional, total desequilíbrio familiar. E Samuel, ele se torna um dos maiores profetas e juízes que a Bíblia tem. E ele cresceu dentro desse ambiente que não era favorável. Eu quero profetizar na tua vida hoje isso, porque você precisa crer que o teu Deus é maior do que os teus problemas. O teu Deus
aquilo que ele derrama em você é mais poderoso do que aquilo que o mundo, aquilo que você está exposto ou exposta no mundo. A gente precisa ter essa visão desse Deus soberano, sabe? Desse Deus que é capaz de entrar nos vales de sombra e morte da nossa vida, como dizia o salmista Davi, e ele andar conosco nesses ambientes de sombra e de morte, e a gente não ter medo porque ele está comigo e ele está com você. A gente precisa idealizar esse Deus e materializar esse Deus na nossa vida, porque às vezes o nosso Deus, ele parece que se corrompe, sabe, com coisas tão pequenas. O nosso Deus às vezes parece que ele se enfraquece diante de coisas tão pequenas, e eu quero te encorajar nessa noite a você, sabe, elevar o seu nível de fé e de adoração, porque esse Deus é poderoso para produzir um Samuel dentro de uma casa, de uma família, de um ambiente totalmente tóxico e corrompido. E Samuel cresce e se torna um profeta. E esse Samuel é o mesmo que unge a Davi. E esse Samuel é o mesmo Samuel que governa Israel. E aí você pensa o quê? Que a autoridade dele vem de Eli? Não, a autoridade dele vem do céu. O seu Deus é isso. O seu Deus é poderoso. O nosso Deus, ele é poderoso, ele é grandioso. E esse Cristo que a gente está falando de Marcos capítulo 3, ele não tem problema de dizer, eu sou o Senhor do sábado, porque existe uma lei a respeito do sábado, mas quem vê a lei sem ver o Deus da lei, não consegue entender a lei. Quem vê o princípio sem ver o Deus do princípio, não consegue entender o princípio. Quem lê a Bíblia, a palavra, sem olhar para o Deus da palavra, não consegue receber a autoridade para manusear essa palavra. Quem se mistura com o sagrado, mas não se relaciona com o Deus do sagrado, tem o sagrado nas mãos, mas não tem a autoridade que o sagrado te proporciona. Tem gente do nosso tempo que manuseia o sagrado, mas não carrega a autoridade do sagrado. Tem gente que manuseia a oração, mas não carrega a autoridade que a oração pode te proporcionar. Tem gente que lê a Bíblia, manuseia a palavra, mas não carrega em si a autoridade que a palavra produz, porque se relaciona com o sagrado, mas não entende a grandeza do Deus que tem, não compreende que o Deus a quem serve não é apenas o Deus do ambiente fechado que você idealizou como os fariseus. Não, o nosso Deus não é Deus de ambientes fechados. O nosso Deus é o ambiente que vai conosco para o trabalho, e ele lá quer que você preste culto naquele lugar através da tua vida. E quando você começar a prestar culto a Deus através da tua vida no teu trabalho, ele vai te dar autoridade naquele lugar. E a autoridade não é cargo, não são cargos. A autoridade é o respeito a que os fariseus, por exemplo, tinham por Jesus. Ninguém dava autenticidade ao ministério de Jesus. Nenhum fariseu dizia, esse cara é realmente alguém extraordinário, mas eles ficavam dentro dele assim, que autoridade é essa? Eles respeitavam Jesus. Jesus não tinha títulos, Jesus não tinha cargos dentro do templo, mas os fariseus, os doutores da lei, olhavam para ele e falavam, que autoridade é essa? Quem é esse homem? E é dessa autoridade que eu estou te falando. Onde você for, se você levar esse Deus, Deus vai liberar essa autoridade sobre a tua vida. E essa autoridade é uma autoridade que eu gosto de falar de Atos capítulo 26. O apóstolo Paulo está no barco que está indo para Roma. Ele precisa estar em Roma. E naquele barco, o apóstolo Paulo é apenas um prisioneiro. Naquele barco tem
o navegador, tem o dono do barco, tem o centurião que está levando os prisioneiros, tem os soldados dentro daquele barco. E você quer saber uma coisa? No momento da tempestade, Deus não falou ao mestre do barco, não falou ao navegador, não falou ao centurião, não falou aos marinheiros, não falou aos soldados. Deus apareceu ao prisioneiro chamado Paulo, porque quem tinha autoridade dentro daquela embarcação não eram esses homens, não eram os títulos, mas era aquele que se relacionava intimamente com o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essa palavra que vem trazer refrigério ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que nos acompanha nesse momento, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque Tu és fiel e a Tua fidelidade dura para sempre, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Quantos de nós não passamos dificuldades, desafios, Senhor? E nós queremos orar nesse momento como igreja, ó Pai. Por esses que estão aqui agora, por esses que irão ouvir depois, irão ouvir amanhã, por esses que estão dentro de São Paulo, fora de São Paulo, dentro do Brasil, fora do Brasil, por esses que vão ouvir no carro, Senhor, nesse momento, nós queremos orar, ó Deus, para que Tu traga refrigério, nos fortaleça, nos prepare, Senhor, para continuar enfrentando essa semana, Deus, que esse Espírito, Senhor, que é o Espírito Santo, venha ativar em nós essa palavra e derrame sobre nós a autoridade do céu, ó Pai, para que nós possamos lidar com as dificuldades do dia a dia e para que nós possamos romper, ó Deus. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada lar, eu quero abençoar cada família, eu quero abençoar cada vida nesse momento, Pai. E nós te engrandecemos e te agradecemos por toda a Tua bondade e benefício sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra falou com você? Se essa palavra tocou o seu coração, compartilha ela aí. Compartilha ela, seja aqui na plataforma do Facebook, seja no YouTube, seja nas plataformas de podcast, compartilha ela aí com sua família, com seus amigos, tá bom? Sábado agora, dia 18, nós teremos ajuntamento no centro de Guarulhos e eu quero convidar você e sua família para estar juntamente conosco. Nós iremos participar da Ceia do Senhor. Eu e minha esposa, juntamente com toda a comunidade, teremos um tempo de louvor, adoração e uma palavra do céu para o teu coração e eu tenho certeza que será bênção para a tua vida, tá bom? Amanhã, Pastor Michel está com vocês. Na quinta-feira, Pastor Daniel, tá bom? Não perca esse tempo de devocional, porque é o momento em que nós oramos juntos como igreja, abastecemos, recebemos a palavra do Senhor e é muito importante você estar o tempo todo debaixo dessa palavra, porque é essa submissão à palavra que vai te encher de autoridade. Grande beijo no teu coração e te espero sábado às 19h30, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, me chama aí no Message, na minha página do Facebook tem lá o endereço do nosso ajuntamento e vai ser bênção, tá bom? Para nós e para você e para a tua família. Beijo no coração de vocês e eu volto aqui no Devocional semana que vem, mas amanhã Pastor Michel está com vocês para ministrar uma palavra ao coração de vocês. Deus abençoe, comunidade!